Bom, a Silvia é uma paulista, para começo de conversa, mas que já está no Rio há tanto tempo, que já é paulioca, carioca, né? Então, que tem um profundo amor pela cidade. Né? E agora eu realmente me sinto muito carioca, né? Depois de tanto tempo aqui. Né? E só que eu tenho que falar isso também, porque o início, né, eu fiz uma parte da faculdade no Mackenzie, né, na Universidade de Mackenzie, e também o primeiro estágio que eu fiz no escritório de arquitetura foi em São Paulo, né, com o Sérgio Pilege e Euclides Contes de Oliveira. E o Sérgio Pilege é um arquiteto bastante reconhecido em São Paulo e que o início da trajetória dele também foi para a área de habitação social. Né? Então, é engraçado que eu trabalhei lá e fiquei sabendo isso há pouco tempo. Eu falei, gente, por isso é que ele me animava tanto, né, para gostar desse assunto. Né? Porque quando eu cheguei lá, eu trabalhei em vários outros tipos de projetos, né, como estagiária, mas não necessariamente em habitação social. Mas toda vez que eu começava a conversar com ele, se animava com esse assunto. Né? E o Euclides Contes de Oliveira também. Né? Bom, depois eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, desde que eu pus o primeiro pé, eu fiquei encantada aqui com a cidade, falei, aqui que eu vou vir morar. Né? E eu já sabia que era aqui que eu ia passar a grande parte da minha vida, se não for o resto da minha vida. Né? E aí eu vim para Santa Úrsula, fui transferida do Mackenzie para Santa Úrsula, né? Através do Nireu Cavalcante, que na época ele que ajudou nesse processo todo, né? E foi sempre uma pessoa muito importante na minha vida, o Nireu, né? E aí eu tive um contato assim bem mais forte com essa questão da habitação, né? Inclusive porque tinha o grupo Arco, né? Que era o Ricardo Gouveia que coordenava o grupo, né? E comecei a também estagiar no escritório do Luiz Paulo Conde, né? Um arquiteto bastante conhecido, né? Nem tinha entrado para a política ainda, né? E, e aí até tinha o Chassel, né? Que depois eu tive muito contato com ele, o paisagista, né? Que ele trabalhava com o Sérgio Pilé de São Paulo e trabalhava também com o Conde aqui no Rio, né? E depois eu fui ter contato maior ainda com ele quando eu fui para a Fundação Parques e Jardins, né? E ali eu comecei a me interessar bastante por urbanismo, mas a princípio eu estava muito ligada na parte de arquitetura, trabalhei com o Mauro Neves Nogueira, né, bastante tempo, e depois o Sérgio Magalhães trabalhava lá, né, e ele sempre dava muita força para essa questão do urbanismo, coisa e tal, e um dia eles me chamaram para um debate que estava acontecendo no Instituto de Arquitetos do Brasil, que ainda ficava lá, no Maitá, e que eu fiquei fascinada com aquele debate. Você vê como é importante para um estudante, né? Eu sempre tenho esse viés que um estudante, às vezes, não sabe nem se quer fazer arquitetura necessariamente, se quer ser urbanista e qual é a área que vai trabalhar. Então, você ir para um instituto de arquitetos, se você se resolve que vai ser arquiteto, é importante que você vai entrar em contato com vários tipos de profissionais de várias áreas e vai tentar entender qual é a tendência que você tem, que você mais brilha os olhos e que te motiva. Né? E ali eu tive o prazer de participar dessa discussão, que era o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, né? O Sérgio Margalhães e o Márcio Tomazini. Né? Cada um com uma face, né, daquela época, né? Assim, bastante interessante. O Sérgio Magalhães falou que ele tinha ganhado o concurso para fundar lá em Jacarepaguá e mostrou o projeto, aquela coisa. E depois o Carlos Nelson era extremamente entusiasmado, né, com tudo. Eu não perdi mais nenhuma palestra que o Carlos Nelson deu no Rio de Janeiro, até me arrepio, desde essa primeira palestra que eu assisti no Instituto de Arquitetos do Brasil. Fiquei fã dele total. E aí ele começou a falar de Brás de Pina, né, desse processo de urbanização da favela de Brás de Pina, dessa participação popular, que os próprios moradores faziam os desenhos, né?
e que ele usava esses desenhos que eles faziam para poder fazer a urbanização de Brás de Pina. E eu achei tão legal essa coisa dos croquis do próprio morador e dele também, né? Depois ele também se tornou um antropólogo, né? Assim, essa composição entre um profissional que era arquiteto e antropólogo, eu fiquei fascinada, né? Porque era um mundo bastante desconhecido até então, né? Uma pessoa que começou a fazer a faculdade, né? Bem, um período, tudo bem, um pouquinho melhor da ditadura, mas bastante ainda, né? Influenciado nessa questão. E ele era muito libertário, muito, né? E isso me deixou fascinada. Ali realmente. Eu tenho a impressão que tanto o Leeds, no final dos 70, o Anthony Leeds e depois o Carlos Nelson, os dois tiveram um papel extremamente importante na construção dessa escola do Rio de Janeiro de pensar as cidades, de alguma forma. Isso, Tantos exatamente. que a gente está entrevistando aqui, o Carlos Nelson, direto ou indiretamente, tiveram um papel importante. E como você chegou na prefeitura? Então, como que foi o... Não, então, bom, aí depois eu vou pular uma parte que acho que não interessa tanto, né? Eu fiz um concurso, né? Um concurso interno, porque os concursos públicos só foram obrigatórios depois de 1988, não sei, 80, não sei, foi depois que eu entrei. E aí não tinha concurso público, então teve um concurso interno, e aí entraram 8 arquitetos desse concurso interno, né? E era para trabalhar no projeto Mutirão. E eu vinha, naquela época, de trabalhos, assim, eu tive essa experiência que eu relatei anteriormente, né? Mas eu tinha uma experiência maior, realmente, estudando com arquitetura e tal, né? Mas eu queria ser urbanista, né? Eu estava já na minha cabeça que isso estava me encantando. Mas tudo bem, eu entrei lá para fazer creche, né? E aí eu entrei em contato com um projeto que já estava caminhando, né? Em 1979 é que foi criada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né? Na época ainda do Israel Clabin. E depois, né? E o Fundo Rio também foi criado nessa mesma época, em 1979, né? Então, portanto, antes, né, desse período, digamos assim, mais à esquerda, né? Mas, no entanto, apesar de ter sido ali, né, nessa época, já criou ali os fundamentos para se ter a base, né? Inclusive de captação de recurso, né? E interessante, que é isso que eu ia te falar, da Rocinha, é que o projeto Mutirão ele deu início na Rocinha com recursos que o Fundo Rio conseguiu captar com a Unicef, entendeu? Dentro da Rocinha. E ali já se começou essa construção, que depois, durante muito tempo, ficou, né? Que era a educação comunitária, né? O saneamento básico. Então, já tinha esses componentes, né? Que depois foram tão fundamentais, né? Para a construção de todo o resto do projeto Mutirão. Então, a primeira iniciativa foi na Rocinha. Foi na Rocinha, exatamente. Foi na Rocinha que começou essa experiência e com recurso captado pelo Fundo Rio. Esse recurso ele ficou até depois até 86, acho que ainda teve recurso da Unicef, né? E aí eu acho interessante essa questão dos recursos da Unicef, né? Porque pessoas que foram assim, bastante importantes, né? Você vê, foi em 1980 que começou esse trabalho, né? 79 foi criada a secretaria, 80 começou a trabalhar e foi um projeto piloto, né? Então, tinha a educação comunitária, saneamento básico e ações preventivas de saúde. Essa questão percorreu toda a época do projeto Mutirão. Essas preocupações de educação comunitária, saneamento básico e ações preventivas de saúde, você vai perceber, você grava, porque você vai ver que todo o resto, esse tripé que começou na Rocinha, foi o que realmente continuou. Entendeu? E o que era e a olha educação comunitária? Olha os consultores. Ana Maria Brasileiro era a que coordenava esse IBAN, projeto. Né?
O Finn Slunger, que é de saneamento básico, a pessoa que você pode colocar, é uma pessoa que entende tudo, uma pessoa fantástica para entrevistar, porque está viva aí e que sabe horrores de um monte de coisa, né? As outras pessoas não tão conhecidas, porque era de educação, a Maria Amélia Ungaretti, Karen Guitin, mas aí tudo bem, uma da saúde e tal, não são tão conhecidas. Mas eu achei fantástico esses dois nomes, que são referências para a gente até hoje, né? Ana Maria Brasileiro e o Efim, se for ver no que ele fez muita coisa. E ele é uma pessoa importante nessa semente, digamos assim, do projeto Mutirão. Você tem que ter uma semente. E tem que ter, em geral, um projeto piloto para começar. É a semente, para poder começar a crescer, mesmo que depois as sementes sejam um pouquinho diferenciadas aí. O que significava a educação comunitária, especificamente? O que era o tipo de atuação? É porque, naquela época, tinha muito contato com as comunidades, né? É uma troca de saber técnico e popular, e que isso também percorreu a maior parte do projeto Mutirão. E essa troca de saber, desde o princípio, foi fundamental. Aí tem uma pessoa também, né, que eu acho assim, super interessante, né, que é o Antônio Ribeiro Esteves, que chamava Carlão, foi bem desse início também, né, que ele falava assim, que a equipe era formada por engenheiros, administradores e assistentes sociais, basicamente, e que eles iam numa dupla de Cosme e Damião lá para a Rocinha, principalmente eles iam lá, né, eram dois, que iam sempre lá para a Rocinha fazer esses trabalhos, né, e que havia uma intensa participação popular, intensa realmente. Depois uma pessoa que foi presidente da Associação de Moradores da Rocinha, né, ele falou que depois que começou a entrar realmente o recurso da Unicef, ele começou a não gostar tanto assim daquelas reuniões, que eram reuniões para ter propostas, não sei o quê, que eles ficavam só debatendo quanto que ia ser o dinheiro que eles iam receber, o salário, não sei o quê. Ele, poxa, agora vocês só estão pensando em dinheiro, e o nosso projeto? Que a presidente da associação não ganha nada, né? E ele estava querendo discutir o projeto, né? essa questão toda, né? E aí, na verdade, quando chegou em 84, né, que tem até um cartaz que eu repassei numa das fotos, naquela palestra que eu dei lá em Havana, né, que era "O mutirão está aqui, vamos construir juntos". Aí esse cartaz eles sempre levavam, era um cartaz amarelo que eles levavam para tudo lá e colocavam colados nos lugares, nos postos, tal. Assim, como se fosse uma maca, o mutirão era assim, como se fosse uma maca da obra, não tinha a placa de obra, porque não era, mas tinha esse cartaz amarelo, né? Que eu me lembro que eu achava super bonito aquele cartaz assim, né? Que era meio parecido com esse quadro aqui, só que era amarelo, né? Aquela coisa. E aí ele... Deixa eu te perguntar, sobre recursos, como que era? O início foi pela Unicef, depois era orçamento? Então, olha só o que aconteceu, exatamente. Aí, então, a Unicef foi recurso até 1986, tá? E o orçamento municipal que ia para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social era assim, tipo 1% do orçamento, muito pouco do orçamento municipal. E com a saída da Unicef, lógico, por questões políticas, né, que já não estava mais muito com a mudança política total que teve, né, eles ainda ficaram mais um tempo, e aí depois a Unicef não quis mais, porque não estava de acordo com o que eles estavam querendo. Passou uma época difícil de captação de recurso. E aí a prefeitura passou a destinar mais de 2% mas que é pouquíssimo, né? Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então, esse recurso tinha que ser extremamente otimizado, né? Cada vez mais otimizado. Por outro lado, o mutirão deixou de ser só no final de semana, né? E não remunerado, porque se perdia material à beça no final de semana, não tinha uma continuidade da capacitação da mão de obra. E uma das coisas importantes era a capacitação de mão de obra. Inclusive, na Unicef já tinha estabelecido um acordo com a Tigre, né, que produz, né, e eles capacitavam os técnicos e os profissionais que trabalhavam na obra Tigre. E eu peguei aí dessa época, né? Então, tinha capacitação profissional para as pessoas que trabalhavam na obra, troca de saber técnico, né, e popular, né?
E outra coisa, o Conselho Comunidade, né? Na época do Saturnino Braga, né? Que foi importantíssimo, porque aí era a troca de saber, né? Com o Conselho Comunidade. E a importância que a gente tem que lembrar da época desses presidentes da Associação de Moradores de Bairro e de Favela, que muitos viraram aí políticos extremamente importantes. Jó Rezende foi o vice, né? Prefeito do Saturnino Braga, veio de uma associação de moradores, Chico Alencar, de outra associação de moradores, o próprio Sérgio Andréa também, né? Acho que era a associação de moradores de Botafogo, né? Então, quer dizer, essa questão das associações de moradores, e eu mesmo, eu era da associação de moradores do Cosme Velho. Quando eu estava na faculdade, meu trabalho final de curso foi um trabalho sobre o Cosme Velho, sobre a importância do patrimônio histórico do Cosme Velho, né? Que era a Maria do Carmo, que era a presidente da associação. Então, quer dizer, a gente vinha com essa coisa também de gostar de trabalhar nas associações de moradores, né? De levar o trabalho que eu fazia da associação para a faculdade, foi o final de curso, e depois, de novo, para a associação de moradores, para eles apresentarem no bairro e darem palestra com o trabalho que eu fiz, né? Junto com uma estudante também de desenho industrial, que fez as maquetes e tal, para a gente poder apresentar no bairro. Então, essa troca existia o tempo inteiro, né? Com a comunidade, seja de bairro, seja de favela. E eu já vinha com essa experiência, que é importante contar, de associação de moradores. Então, dava muita importância para a associação de moradores, seja de bairro, seja de favela. Né? Porque eu já trocava saberes, né? Eu já tinha essa escola. E essa troca de saber, em termos técnicos, assim, você tem alguma experiência, algum relato, algo que você possa falar que aprendeu com o morador que estava, faz assim, faz assado? Sim, com certeza. Porque é o seguinte, eu peguei uma época, né? Bom, então eu entrei para fazer as creches, né? E aí as creches chamava Padrão Saturnino Braga, tal, né? É porque antes tinha as creches lá da Unicef, né, tal. Então eles quiseram fazer uma distinção, né? Porque já estava começando a acabar aquele convênio. Então já vamos fazer o seguinte, que seja com o Unicef, seja, vamos continuar ali, né? E quando falava creches... padrão Saturnino Braga, tinha alguma distinção de construção, algo? Não, era só porque realmente tinha que ter uma preocupação maior, né? Que começou a se construir realmente creches, que não eram só reformas de associação de moradores. Eu ainda peguei uma transição que, mesmo na Vila Progresso, eu fiz uma reforma de associação de moradores, né? Que foi a primeira até que ficou pronta, né? De todas as creches. E depois a segunda, que eram 2 andares em Vila Progresso, que já era, então, mais o padrão, então, digamos assim, Saturnino Braga, né? Que eram creches mesmo, já consolidadas e tal. Mas depois não ficou muito diferente, não. Tudo era, né? Tudo era, seja a creche que era da associação, seja outra, tudo ficou. E quando eu cheguei, já tinha uma coordenação de projetos, né? Que era coordenada até pela Maria Amélia, né? Que fez o concurso, e tal, que entrou esses arquitetos aí que eu entrei nesse concurso, né? Mas depois eu peguei, tem o ágio do tijolo, não tinha tijolo. Eu estava lá na obra, não tinha tijolo, falei, gente, só chega o quê? Ferragem, não sei o quê, não chega tijolo, não, tem que dar um jeito. Aí eu vi aquele monte de cimento, aquela coisa, falei, quer saber, vou fazer bloco de concreto. Aí peguei, vi uma apostila que eu descobri, né, em inglês, até traduzi, e fiz os blocos de concreto todos na obra, né? E aí a obra foi indo, ficou em pé, ficou pronta, porque eu não aguentava aquelas crianças que precisavam estudar, eu estava vendo aquele monte, né, aquela confusão toda, aquelas mulheres precisando trabalhar, e eu falei, não, vou dar um jeito de fazer essa creche de qualquer jeito. E aquilo... Esses blocos de concreto, foi só nessa obra sua ou depois virou... Não, depois outras obras começaram também. Então foi você que deu essa ideia, você que organizou... Aí a Márcia Frota também fez uma obra, não sei onde foi, Rio das Pedras, teve mais gente que começou a fazer, e sempre tem gente que fica meio com o pé atrás, né? Será que isso vai dar certo? Tal. Eu pus, entendeu? Depois, como aí ficou pronta, aí o Maurício Azevedo foi lá inaugurar, né? E, na época, aí depois, foi exatamente, a primeira creche foi o Maurício Azevedo, né? Foi o Maurício Azevedo que estava lá. Já a outra, já foi o Sérgio André, porque os 2 foi da época do Saturnino Braga, né? Agora, pensando bem nas minhas creches, né? Tal. Mas, aí, a outra do Cesarinho já era o Sérgio André está lá na inauguração, né? Então, eu peguei.
Agora, aí eu acho importante isso uma troca de saber por quê. O encarregado de obra topou fazer os blocos de concreto, acreditou que isso ia dar certo, fizemos lá os blocos estruturais com a ferragem, depois primeiro a gente começou tudo direitinho, fazendo pilar mesmo daquela forma tradicional. Depois, na parte interna, não, vamos já começar a fazer os blocos estruturais também, tal, né? Que a parte interna não vai ter tanto problema, né? E a gente foi fazendo tudo que tinha direito aí, deu tudo certo. Aí me chamaram para ser coordenadora de uma coordenação de um projeto que era diferente, ser só de creche. Maria Amélia foi para um outro setor, né? Acho que foi até para o setor de saúde, e eu fui coordenar uma coordenação de projeto e que tinha que ter engenheiro sanitarista, engenheiro de estrutura, desenhista, numa sala lá que arranjaram, né? Que não tinha computador, não. Eu tinha computador para fazer planilha de textos, lotes e a parte escrita, né? E não existia AutoCAD, nem nada disso. Era todo mundo com prancheta, os desenhistas, os arquitetos faziam o croquis, e a gente fazia o croquis na obra e já virava, entendeu? Projeto, era tudo assim, igual o Carlos Nelson, projeto. Era lá Carlos Nelson a história, porque tinha que ser rápido, não dá para ser. E aí começou então, não a tinha ter que ser um projeto urbanístico, assim, não, o projeto era muito... Aí começou a ter o projeto, foi aí que começou, estruturou a equipe de projeto, e nessa equipe de projeto estruturada, aí ainda em 86, novembro de 86, começou o mutirão reflorestamento, né? Eles entraram, a Márcia Garrido apresentou um projeto para o Maurício Azevedo sobre o mutirão reflorestamento. Eu nem vou falar muito, porque eu sei que o Celso Júnior já deu, né, já fez um vídeo sobre tudo isso. Mas é importante, se você quiser falar o que foi importante para você, ótimo. Então, o que aconteceu? Então, aí se começou um tripé diferente, né? Entrou a componente ambiental, né? Que eu achei fantástico, né? Eu sempre fui ligada na questão ambiental também. E aí entraram essa outra componente, que foi o mutirão reflorestamento, aí o mutirão obra, e o mutirão também ligado à saúde, né? Porque tinha também os agentes de saúde, você lembra lá da Rocinha, já tinha essa questão, que foi se modificando os projetos. Essa parte é que acho que até mudou bastante, né? Depois virou mutirão obras, porque saiu dessa história de saneamento, porque, na verdade, essa palavra saneamento sempre foi realmente um carro-chefe do mutirão, isso é uma verdade. Porque quando ele começou, o que mais a Associação de Moradores pedia era por saneamento básico, porque era, né, a questão do lixo, da retirada do lixo, né, comunitário, dos garis comunitários, né? Então, essa questão sempre foi um componente fundamental, porque realmente você tem uma favela onde você tem lixo e esgotamento sanitário, não tinha drenagem, não tinha nada, né? Realmente é muito complicado morar num lugar desse, né, repleto de vetores, né? De doenças, né, sérias, né? E aí essa coisa, e tem que lembrar também do núcleo de relação fundiária que começou em 84, né, 85, que foi importante também, porque aí você já começa a construir uma Secretaria de Desenvolvimento Social diferenciada, porque entra as favelas, os loteamentos irregulares e clandestinos, e vai aumentando a história. E depois entra os conjuntos habitacionais também, que eram irregulares, porque os conjuntos habitacionais também eram irregulares, cheio de problemas, não só construtivos, quanto de, entendeu? Irregulares também, entendeu? Porque às vezes a gente pensa que a Secretaria de Desenvolvimento Social só trabalhava com favela, não tinha ela, não, tinha construção habitacional também. Então, era uma mini prefeitura das favelas, literalmente, porque você vê, 1/3 da população imagina, se juntar com tudo isso, e mais o pessoal que morava na rua, aí foi crescendo o negócio, aí foi. E aí era tanta gente que morava na rua, aí você ia ver, era realmente 1/3 da população do Rio de Janeiro, contando tudo isso aí, já dava 1/3 da população do Rio, né? E, Silvia, e tecnicamente, assim, de invenções técnicas, enfim, o que vocês, o que essa experiência trouxe de demanda? Quais são, por exemplo, o que seria de distinção de uma favela plana para uma favela em declive? Como que vocês respondiam à questão da acessibilidade? Como que foi? Porque a gente fala muito, né, que a experiência do mutirão foi importantíssima como conhecimento técnico para o Favela Bairro e outros projetos. Né? O que você pode falar assim, de maneira muito técnica? O que essa experiência trouxe de conhecimento, de contribuição
para intervenção em favela no Rio e no mundo até, né? Como que eu acho que é um das cidades que tem maior conhecimento técnico para isso. O que você experimentou no mutirão que foi importante, assim? Então, você vê, agora vamos mais ou menos cronologicamente, né? Até agosto de 1988, né? Nessa época, né? Estavam sendo realizadas, nessa época, 271 obras em 127 comunidades. Então, você pensa, o mutirão, com aqueles recursos tão escassos, atuava em 26% do universo das favelas. É bastante coisa, se for pensar que só tinha 2% do orçamento do município e tinha essa loucura, né? E realmente é incrível, né? Com tão pouco recurso, se conseguir ter tantas invenções, tanta criatividade. Eu acho que essa criatividade era por causa da união que tinha técnica, onde não tinha realmente figuras. Tinha algumas figuras emblemáticas, claro, né? Por exemplo, a Lu Peters era uma delas, não só por ter sido superintendente, mas como ela tinha uma experiência de urbanismo em Lausanne, na Suíça. Ela tinha trabalhado na prefeitura da Suíça. Então, ela trazia uma bagagem de projetos urbanísticos grande, né? E ela tinha a ideia bem assim, aprimorada do que era, né? Mas era uma pessoa, assim, digamos, linha dura, né? Da esquerda. Então, e a gente estava na época que a gente tinha que fazer acordos para conseguir a captação de recursos e coisa e tal, né? Aí ela falou assim: eu vou te colocar aí para ser a embaixatriz da SDE para você ajudar aí nessas captações de recursos aí, porque você chega com essa carinha aí, fica mais fácil para captar recursos. Ela deve ter, acho que ela quis dizer uma carinha mais burguesa. Bom, seja lá como for, né? Não teve problema nenhum, porque eu nunca tive problema nenhum, nem na favela, nem fora de favela, nem em lugar nenhum, porque sabiam que eu queria era trabalhar e produzir, e fora de cara disso, eu nunca mudei cara nenhuma, eu sempre tive a mesma cara, porque eu acho que a gente tem que ser o que a gente era. Aí, quer dizer, era mais jovem, andava de tênis, claro. Aí era, mas era engraçado, tinha essas coisas assim, é que eu tinha uma cabeça maior de composição, entendeu? Eu achava que eu tinha que conseguir recurso de algum jeito para conseguir fazer mais coisa, né? Porque eu via que aquilo lá ali não dava para ir muito para frente, né? E a gente já queria também avançar, né, nessa questão, né? Porque aí a gente tinha então, o mutirão obra, o mutirão reflorestamento, o mutirão educação para a saúde. Aí já tinha, então, o mutirão reflorestamento era a Márcia Garrido que coordenava, né? Aí o mutirão obra, aí você já vê, mudou, mutirão obra. Obra já não era só saneamento, era todo tipo de obra. Isso foi a primeira mudança em 89. Já mudou, não era mais mutirão obra. Porque aí começa a pegar a drenagem também. Isso, urbanização, exatamente. Aí essa mudança semântica é porque começou a urbanização, componente urbanístico começou a ser super fundamental, né? Cada vez mais. E vocês usavam a expressão de fechar a obra? Porque eu escutei isso de vários arquitetos que tinham que fechar. Sim, agora eu vou te explicar essa questão. Sim, foi aí esse ponto que começou. Mas eu quero antes falar uma coisa que eu considero muito importante, que eu sei que o Paulo Sade já deu uma palestra, até para alinhavar as palestras, né? Que o Itamar Silva falou que o projeto do SAAD foi fundamental porque foi o primeiro projeto urbanístico que foi feito no Rio de Janeiro para uma favela, levando em conta todos esses componentes urbanísticos. Já que você está me falando sobre isso, e entrando com o componente técnico, o projeto do SAAD, ele também veio de um mestrado em Londres, que eu nem sei se terminou ou não, mas ele era uma pessoa cada vez mais, bastante bem formado e informado, e ele fez aquele projeto que é fantástico, já, sabe, considerando as casas que estavam em área de risco, entendeu? Até então, ficava fazendo onde é que passa a drenagem, né? Era um projeto que só foi realizado depois pelo governo do Estado, né? Num concurso público realizado pelo IAB, que até usou o projeto SAAD para fazer a urbanização do Santa Marta. Eu estava lá no IAB nessa época, e é claro que quem ganhou o concurso não ia deixar de utilizar, né, esse projeto como base, né, para poder fazer a urbanização, e não é que o Itamar Silva está lá, né, cobrando que aquilo fosse uma memória importante a ser resgatada, né? Então, isso do projeto, na época, não ter sido feito,
ficou como memória. E essa memória depois ela foi, né, se apropriada para poder né, ser expandida, né, num outro momento, com outros materiais e coisa e tal. Mas foi fundamental para ampliar o horizonte dos urbanistas em relação à favela. A gente já tinha experiências do Carlos Nelson, não sei o quê, Brás de Pina, mas era plano, que nem você está dizendo aí, e coisa e tal. Mas aí a gente tem uma urbanização em encosta, e ele fez ali o desenho, né? Sabe como é que é arquitetura visual? Tem que ver aqui desenho. Aí ele falou, pô, isso é possível, né? Entendeu? De ser, o projeto está ali, né? É possível de ser executado, tem que ter dinheiro, né? Aí a questão do recurso, né? Para poder. Mas aí em 88 teve a enchente, né? E aí o que aconteceu? Naquela enchente, né? Que eu, nessa época, eu estava como superintendente de desenvolvimento comunitário, né? Porque o Francisco Celso Calmon saiu, já era a época do Sérgio Andréia, ele saiu da superintendência, né, de desenvolvimento comunitário, e aí eu era coordenadora de projetos, né? E ele queria essa questão, ele é até um advogado, ele está vivo, tal, do Partido dos Trabalhadores, né? E aí ele queria colocar realmente isso da urbanização, né? Então ele queria uma pessoa que tivesse essa cabeça urbanística para continuar mesmo exatamente com essa linha, né? E aí ele me chamou para teve um encontro de técnicos, né? Se pensou até no nome do Carlos Silveira, que era um projeto, um ótimo arquiteto, excelente, poderia ter sido facilmente o superintendente, mas o Carlinhos falou, não, eu quero que seja a Silvia. E aí, porque ela tem essa capacidade de falar com todo mundo, de tal, e técnica e tal, e eu gosto mesmo de trabalhar aqui no meu canto, e ele é um excelente arquiteto, né? E a gente sempre trabalhou junto o tempo todo, né? E aí eu fiquei esse tempo, só que esse tempo aconteceu exatamente... E você foi acho, superintendente de desenvolvimento comunitário. E aí o que dentro da aconteceu? SMDS. Dentro da SMDS. E aí o que aconteceu? Começou a chuva de 88, desabou, né? Rio de Janeiro. E aí o Santa Marta, aí o Oswaldo Sena era o coordenador de obras, né? E aí, no final de semana, né, de carnaval, aí eu ia até viajar, quando começou a desabar tudo, não fui viajar e fui lá para Santa Marta, né, com as botas, não sei o quê, coisa e tal, junto com a e aí a gente foi lá tirar as pessoas, que a gente já sabia que aquilo era um altíssimo risco, né? Acho que o Estado depois logo chegou, né? Eu me lembro de chegando lá junto com o Céu. E aí, cheio de criança lá em cima, todo mundo, a gente foi tirando as crianças, carregando, uma confusão danada, colocamos na creche embaixo, né? Junto com a população que veio com a gente, colocamos lá, fomos para a farmácia comprar uma madeira, né? Porque não dava para tirar as madeiras, as coisas vamos lá comprar, não, tem que ter uma madeira, porque um monte de neném, coisa e tal. Eu me arrepio quando eu falo. E aí, quando a gente voltou, já tinha desabado parte, depois desabou mais ainda, né? E aí aquilo ficou muito na minha memória, né? O risco era iminente, né? Porque assim, a GeoRio sempre falava, ó, pode ser agora, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, mas pode ser agora. É muito estranho o negócio do risco, né? E assim eu sempre escutava da GeoRio, eu falei, não, eu já vi um risco ali acontecendo na hora, quase agora que eu estava lá, e com esse papo aí, eu já começo a achar. Aí eles me explicaram, mas é diferente, Santa Marta é igual o tal do jogo lá de palito, que se tira um, desaba tudo, porque está um junto com o outro na estrutura das casas, forma a estrutura da coisa. E as outras favelas, na época, são mais distanciadas, não tem esse mesmo tipo que nem o Buritis de Congonhas, né? Era mais um clima de roça, que hoje não é mais, né? Mas na época era. Então, essas coisas eram de lugar para lugar, né? Agora, E tinha essas diferenças. Essas chuvas de 88, elas também trouxeram, bom, por um lado, reforçaram a discussão do risco, mas elas também, de alguma forma, não legitimaram o mutirão? As áreas com mutirão foram menos atingidas do que as áreas que ainda não tinham obra? O mutirão, sim, de alguma forma, mostrou serviço? Por exemplo, Santa Marta não tinha tido as obras, e foi ter, em 88, as obras da GeoRio. Aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar direto com a GeoRio. GeoRio começou a ser o nosso parceiro, né, preferencial, né? Aí já começa. O reflorestamento ele tem também
essa questão super importante de conter encosta, né? Então, o reflorestamento ele não serve só para deixar verdinho, bonitinho, né? Que nem chamava lá eles de verdinho, né? Ele mais respeito, porque aqui a gente, além de verdinho, tem que ter todo o respeito, talvez, a gente está aqui salvando aqui essa comunidade inteira, porque se essa encosta aqui vai abaixo, né? Você já viu... quer dizer, esse componente que as pessoas têm que entender. Eles têm um componente de contenção, que o pessoal deve ter explicado muito, muito bem isso, né? Deixa eu te perguntar disso da GeoRio, quais eram os outros órgãos que você... Porque, enfim, quando começa a ter uma maior impacto, mais amplas intervenções, eu fico imaginando como que era a SNDS e o Projeto Mutirão dialogava, por exemplo, com a Light, dialogava com a SEDAI, como que eram essas... certo. Esses Vamos lá, muito importante essa pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu entrei, ainda tinha o Proface, tá? Estava o Brizola, tinha o Proface. Aí, depois, o Moreira Franco entrou, e aí ele terminou com o Proface e criou o Sanear, né? O Prosanear. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui na reunião junto com o Sérgio Andréia, na época que acabou o Proface, né? Para tentar que não acabasse o Proface, né? Que era importantíssimo para... Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social já não tinha recurso, é aquele recurso lá, uma complicação. Ainda sem o Proface, né? Então, e o Proface era importantíssimo para o nosso trabalho, era o nosso parceiro preferencial, era a SEDAI com o Proface, né? Mas foi muito difícil. O Moreira Franco ele não estava muito interessado, não. Ele, não, tudo bem, só vamos mudar de nome, vamos continuar trabalhando com as favelas e coisa e tal. Pode deixar claro aquele papo lá, né? Depois ele até falou assim, foi muito engraçado, tudo tem coisa engraçada, né? Que eu e o Sérgio André estava de tênis, o Sérgio André também estava de tênis, o sapato tênis. Aí ele, e o cara era todo... Né? Aí eu tinha acabado de sair de uma favela, né? Aí, na próxima reunião, ele foi reclamar para o prefeito, dá para os teus representantes virem mais bem apresentados? Aí o Sérgio André, você vai ter que comprar sapato. Não, eu já tenho. É que foi lá para a favela, aí o quê? De salto? Isso não existe. Aí, não, você deixa no teu armário um sapato, porque a gente não pode mais ir para essas reuniões lá Então, você vê a mudança, isso é só emblemático, lógico, é uma coisa engraçada, mas é emblemático da mudança de filosofia. A gente estava acostumado, né, com o governo Brizola, com o Proface, aquela coisa, ninguém imaginava uma história dessa. Aí fala, tá bom, tudo bem, olha só, tudo para conseguir recurso. Vamos lá, vamos lá, com a computação, vamos lá, né? E aí... E a Light tinha alguma coisa também, não? Tinha alguma... A Light também tinha o programa de iluminação para as favelas. Foi importante. A Light foi uma das primeiras que entrou em favela. A Light foi fundamental. A Light foi a primeira. E tem o Iplan Rio. O Iplan Rio, que tinha o cadastro de favela. Esse cadastro de favela foi extremamente utilizado no início. Era assim, eram uns arquivos imensos. Não tinha negócio de computador para você consultar. Aí cheio daquelas pastas assim que você colocava presa e que você ia retirando. Eu vou estudar sobre a favela tal. Aí você ia lá, B, C, D, tirava a favela e ficava lá estudando sobre aquela favela, e eles já tinham toda a pesquisa sobre as favelas feita pelo Iplan Rio. O Iplan Rio primeiro era no subsolo do centro administrativo e depois foi para o lugar onde está agora o Instituto Pereira Passos, né? E a gente pegou as duas coisas, trabalhando com o Iplan Rio ainda enquanto estava lá no subsolo, quanto depois. Foi um grande parceiro, né? A Márcia Coutinho foi uma pessoa fundamental para a construção, né, desse projeto Mutirão de uma forma mais, né, visando assim, realmente tudo. Ela disponibilizou o Iplan Rio, entendeu? E o Alberto, que depois voltou para o IBAN também, o Alberto é uma pessoa bastante importante, porque ele abriu a porta do IPLAN para a SMDS, né, para trabalhar em conjunto, né? E aí o Nando Cavalieri, que já trabalhava muito com essas questões lá, né? E já tinha feito até participado de uma revista que chama Quatro Estudos, né? Que era da época, então, exatamente do Saturnino Braga, né? Que o Flávio Ferreira era secretário, o Sérgio Magalhães era o vice-secretário de urbanismo, então o Nando, né? Fernando Cavalieri, teve um artigo também.
essa revista Quatro Estudos também é outra. Tem várias assim revistas símbolos da época, né? A revista Proposta, a Fase, que era uma grande parceira também, né? Importantíssima, a Grásia, porque ela era o canal de, né? Somente quando entrou o Sérgio Andréia, né? A Grásia virou o nosso canal de poder ter algum negócio publicado, alguma revista, inclusive um livro que ela ajudou a publicar também, que tem um artigo, né? Também foi através da Fase, né? Então, a Fase foi fundamental para ter alguma coisa escrita, né? Porque, na verdade, a gente só trabalhava e ninguém queria escrever nada, né? Engenheiro, arquiteto, tal. Aí até o Sérgio André falou, não, precisa mais jornalista aqui para poder ficar começando a escrever sobre essas coisas todas, porque senão esse troço vai embora e não vai ter nada, né? A coisa escrita aqui também tem que começar a ter. Então, começou a ter... e junto veio a Ângela também, a Ângela Fontes, trabalhou no IBAN. Então, a equipe que se formou com o Sérgio Andréia já tinha realmente uma formação muito, muito sólida de urbanismo, de experiências, né, com o IBAN, e fortaleceu essa ligação também com o IBAN, não só com a Fase, como com o IBAN e com a Santa Úrsula, porque também o Grupo Arco começou a trabalhar com a gente também. O Ricardo Gouveia foi trabalhar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e a gente levou até os estudantes lá para o Guararapes, né? Até foi uma experiência um pouco complicada, né? Lá dos estudantes da Santa Úrsula, porque foi um dia que o tráfico não estava lá muito... Estava bom, mas de repente não ficou bom, né? Mas no final deu tudo certo, eles devem ter essa experiência até hoje na cabeça deles. E aí foi meio assim complicado ali. Mas, assim, de qualquer forma, essa experiência foi fantástica, né? Essa época de troca de conhecimentos foi fantástica, porque, poxa, o Grupo Arte tinha uma experiência imensa de universidade, o IPU começou a participar mais, quer dizer, aí começou as universidades a entrarem, né? Inclusive o Jerônimo Leitão e a Ângela Marquardt, né, que depois foi trabalhar na Secretaria de Habitação, trabalhavam no Estado, entendeu? E eles ajudaram a fazer vários seminários com o Estado. Então, desde aquela época que a gente já tinha parcerias, né? Então, o negócio já é bem antigo mesmo, né? Essas questões aí. Mas vamos avançar. A gente sabe, assim, que nessa época era muito menor a presença, enfim, do tráfico, isso tudo. Mas isso chegou a ter algum conflito, alguma tensão? Ou vocês souberam dialogar, enfim, e as obras foram tocadas? Às vezes tinha tensão, sim. Às vezes tinha tensão. Nesse dia, no Guararapes, foi bastante tenso, mas a gente tinha lideranças comunitárias fortes, né, que era o Cláudio, né, lá no Guararapes. Ele interviu, entendeu? Eu estava lá coordenando esse grupo de estudantes, eu fiquei calma na hora para conversar com a pessoa lá, né? E aí ele pegou, deu um apito assim, entendi, então você não é da Globo, não. Ele me confundiu com o repórter desse pódio. Eu falei, não, não sou de Globo. Nem de Globo, nem de nada. Aí eu falei, não, eu sou da prefeitura, olha o meu crachá aqui da prefeitura, eu estou fazendo a obra aqui, já tem não sei o quê e tal. Aí ele deu um apito, e quando aquele apito apitou a favela e tal, e vocês podem aí percorrer a favela toda, porque eu sei que você é engenheira, nunca falava aqui, tá? A engenheira da obra e coisa e tal. Os estudantes, era um monte de estudantes, acho que eram uns 20 estudantes da Santa Úrsula, foi difícil. E o Cláudio, com aquela calma dele, aquele negócio. O Guararapes teve vários eventos assim, né? Mas sempre foi uma favela fantástica de se trabalhar, entendeu? Meu, porque ter o Rio Carioca passando ali é um lugar super bucólico, bonito, né? De se visitar, né? Aquela fonte lá em cima que eles aquela fonte é linda, ali é uma coisa linda, e é o primeiro lugar que teve a titularidade da terra, né? Comunitária, né? E eu acho que quase ninguém deve saber que tem aquela cachoeira debaixo da curva ali, você desce uma escadinha lá de Santa Teresa, pum, já está ali. Então, quer dizer, ali é um lugar assim lindo, preservado, né? Inclusive porque lá eles têm a titularidade da terra, o Cerro Corá e Vila Cândido não tem, mas Guararapes tem, né? A titularidade coletiva da terra, mas conseguiu ser bem importante a titularidade. Eles conseguiram segurar para não se expandir demais, né? E a questão também ali é um lugar bucólico, bonito, né? Com tudo resolvido e tal, né? Lógico que a casa do Roberto Parim, que agora virou, né?
um museu ali que ajudou nessa coisa de querer preservar de todo jeito, né? Aquela questão do rio, né? Mas, assim, eu acho que a Fila da Terra também ajudou nesse processo, né, de preservação daquela área, pelo menos. Né? Isso é uma coisa que tem que estudar. Né? Aí é para o Antônio Augusto. Antônio Augusto é que adora esse tema da regularização de tudo que é tipo. Né? O Lincoln. Né? Eu gosto, mas nem tanto. E depois do projeto, ele foi se desdobrando na prefeitura, enfim, e em um momento dado foi criado o GEAP. O que era isso? Sim. Bom, aí tem algumas partes ainda que eu quero falar, até chegar ali no GEAP, né? Porque você vê, começou, então, em 89, a urbanização simplificada, né? Que é viabilizar a urbanização com aspecto físico, ambiental, social, político, cultural, e aí também recursos para viabilizar, né? Iniciou-se o quê? Aí sim, naquele negócio que você falou, bom, Buriti-Congonhas, Salgueiro e Formiga. Por quê? Porque já tinha consolidado muita obra ali. Então, aí o secretário já começou, não, vamos começar a consolidar onde já tem muita coisa realizada. É aquela história que você estava falando, vamos começar onde já tem muita obra, porque senão parece que é impossível urbanizar uma favela. A gente fica lá pontilhando tudo, querendo, né, trabalhar em 700 favelas e não acaba nada. A gente tem que mostrar que a urbanização é possível. Então, a gente se direcionou, a princípio, né, isso, dentro da área de projetos, o Buriti-Congonhas, eu participei do projeto Buriti-Congonhas junto com a Leila Fernandes, né? Também tive experiência grande em urbanização de favela, e a gente escreveu e desenhou esse projeto do Buriti-Congonhas, Salgueiro, Formiga, o Carlinhos Silveira fez os croquis todos e coisa e tal, da Formiga, né? E tinha até um desenhista, que eu vou desenhar isso aqui porque eu sou o Formiga, porque não chamavam ele por nome, não chamavam ele de Formiga. Eu vou desenhar isso agora. Então, quer dizer, tinha até competição. Quem quer desenhar esses projetos de urbanização, né, simplificada? A urbanização simplificada não era simplificada, era até muito mais complexa, né, porque você tinha que urbanizar a favela inteira. Mas era simplificado, porque queria simplificar o horizonte de favelas. Né? Vamos agora pegar 3 e fazer esse negócio aqui. Então, era a tal da época que a gente já começou, então, em 91, já pulando para você poder ficar mais assim, já tinha 545 favelas, 573 loteamentos informais, regulares, clandestinos, 510 conjuntos habitacionais com graves problemas de relação edilícia urbanística, 6.771 desabrigados e uma população empobrecida. O que eu estou querendo dizer não é o número, é que já se contava essa questão toda. Antigamente não tinha esse negócio. População empobrecida é um termo lá da época, nem sei se se usa mais. Então, por quê? Por causa da década de 80, que se perdeu drasticamente o poder aquisitivo de uma parcela da população que era uma classe média baixa, que virou pobre, né? E ficou empobrecida e se juntou, né? E em 91, aí entra a outra questão que você falou, que eu acho importante lembrar. Bom, primeiro que já mudou o nome de novo da superintendência, começou a ser Coordenadoria de Engenharia, Saneamento e Urbanismo Comunitário. Aí entrou mesmo o urbanismo na história, com nome, letra e tal, e sigla. Esse UC, Urbanismo Comunitário. Aí o negócio já começou a ganhar, né, proporções em 91. E aí, o peso foi um projeto para a Zona Oeste, que eu acho que até o Estel deve ter contado a respeito disso. Era um programa de esgotamento sanitário para a Zona Oeste, e que teve uma participação da Fiocruz importantíssima, entendeu? A participação da Fiocruz foi além de ter formado a Silvia Ripper, que trabalhou com a questão da saúde em várias áreas, né? Ela foi uma pessoa super importante para a questão da saúde, né? Nesse pé, eu acho uma pessoa importante para ser entrevistada, a Silvia Ripper. E essa questão de trabalhar, então, as áreas planas. E a coisa de, por exemplo, só na RA de Anchieta teve o crescimento de favela de 151% a mais. Então, quer dizer, era um crescimento gigantesco, entendeu? De favelas. E aí, não sei se você ouviu falar da cidade do Barbante, que era uma loucura, entendeu? Na Zona Oeste também, lá em Campo Grande, né? E aí tinha o sistema Sinamon, que eu acho que o Estel deve ter falado, né? Eu não vou aqui detalhar, aquele detalhe do Sinamon da Fiocruz, que foi usado na Zona Oeste para ter a questão do separador absoluto, né?
que você separa a drenagem do esgotamento sanitário, porque antes era tudo junto, fazia tudo junto, drenagem, né, coisa e tal. E aí, com isso, houve, principalmente na Zona Oeste, né, essa mudança de, né, que já foi em 91, né, uma coisa que já, né, foi gradativamente mudando, né? E aí se começou a inventar que, em vez disso, a gente devia criar um programa trienal de urbanização comunitária, pelo menos 3 anos, para poder consolidar os tal dos projetos. Realmente, com obras, reflorestamento, educação para a saúde, né? O tripé continua aí na história. Vem lá da Rocinha, continua esse negócio. Mudou um pouco, saneamento para a obra, continua a história. E aí, muitas famílias, né? Em 91, né? Eu já falei, indo para as áreas periféricas, aumentando exponencialmente as favelas, atingindo cada vez mais as áreas de encosta que a gente já tinha assistido em 88, aquela chuva. E aí o papel fundamental da GeoRio. A GeoRio, os técnicos cada vez mais capacitados, inclusive técnicos, quando estudar na Alemanha, entendeu? Novas tecnologias, inclusive para se trabalhar em favelas. É um pessoal extremamente, continua sendo extremamente capacitado, e aí e aí a gente começou a perceber que tinha a questão da insalubridade, né? A gente chamava de insalubridade, aquelas habitações de risco, assim, vários tipos de risco elétrico, risco de desabamento, risco porque tinha uma pedra que ia desabar em cima daquela casa. Então, a gente começou a mapear. E a educação para a saúde começou a ser educação ambiental. Por que eu estou falando isso? Foi importantíssimo dar para a educação ambiental. Porque em 92, educação ambiental, com a ECO 92, era o que estava na moda, falar de educação ambiental. E a Silvia Ripper equipe foi chamada para falar muito sobre esse projeto mutirão, né, de educação ambiental lá na ECO 92, a Márcia Garrido, o Celso Júnior, lá no Ecoforest, né, lá no Rio Centro, e eu fui falar no fórum, né, que aconteceu no Aterro do Flamengo, numa tenda, né? Eu quero falar bem de favela, era tenda, e era uma tenda enorme, grande, né, para falar sobre a urbanização, esses projetos de urbanização. Mas antes teve um encontro no IBAM importantíssimo que consolidou muito esse projeto, com um grande debate internacional no IBAM, né? E isso foi muito importante, porque a gente entrou em contato com, sabe, muita coisa que fortaleceu essa fala da ECO 92, né? Essa fala já tinha o que a comunidade internacional falava que era importante como tema, né? Para se dialogar, para se falar. Que a gente, como, né, palestrante, a gente tem que falar uma fala que vai ter uma escuta ativa das pessoas que estão ali internacionalmente, né? A tradução, essa coisa tal, né? Então, foi assim, tudo muito bem construído, seja pelo destino, pelos acontecimentos, que as coisas correrem bem, né? E aí a gente já entra, então, essa negócio da ECO foi importante, temos reconhecimento mais internacional, claro, nem de perto que o Favela Bairro teve de reconhecimento depois, mas para quem estava lá, né, com 2% do orçamento comunitário, né, já era um feito grande, né, já era uma coisa interessante. E aí começou, em 92, o plano diretor de 92, né? E a gente tinha que colocar ali mudanças no plano diretor para poder se trabalhar com favela de outra forma, né? E aí eu lembro do Estel fazendo verdadeiras batalhas ali naquele lugar com aquelas secretarias que não queriam saber da gente de jeito nenhum. Às vezes nem chamava para ter dado debates, né? Era um pouco complicado. Hoje a gente nem até esquece, já tem tanto debate, nem tem nada disso. Mas, assim, na época era difícil, era um enfrentamento, né? Eles ainda achavam que a favela tinha crescido para caramba, eles estavam lá na cidade ideal, né? A cidade real cada vez mais ali, e a gente ia com os números, que quem que dava os números? O Plan Rio. O Plan Rio dava, o Ministério falou, olha só, olha a quantidade de gente, 1/3 da população. Quer dizer que a gente vai fazer um plano diretor, porque para os outros 2/3 não vai dar certo. Não vai dar certo esse plano diretor, não. A gente tem que colocar aí área de especial interesse social, que a favela está lá na área de especial interesse social, e coisa e tal, né? Para a gente poder começar a fazer a titularização, né? A relação fundiária, porque a gente tem como fazer relação fundiária de favela se não tem instrumentos legais para fazer essa regularização,
Aí ia, falava os casos, aquela coisa toda, né? E aí sim, era muito importante a questão de favelas consolidadas, para até o plano diretor entender que isso era possível. E a gente levou lá. Olha só, o Complexo do Caricó, aí as várias secretarias já trabalhando lá na Zona Norte, né? Você tem ali o Morro do Caricó ali em cima, né? E o reflorestamento já avançado ali, e aí o Morro da Fé, o Morro do Sereno e coisa e tal, e a gente mostrou aquilo tudo, a secretaria já entrando naquele projeto, né, para o plano diretor, olha, aí vários órgãos já ajudando, né, para ter essas AEs, né? A gente tem que tirar o povo da área de risco, a gente tem que ter AEs também de terreno para poder tirar o povo da área de risco, né? Sair daqui e colocar do lado. E essa discussão aí é terminada. Essa é a mais difícil de todas. Bom, aí a gente já tinha essa ideia desde aquela época. Vamos tirar para colocar do lado, né? Para colocar perto da favela, na franja da favela. Ah, mas vocês querem levar a favela para a franja da favela? Olha só, vocês conhecem as favelas? Vai lá e vê se a franja da favela já não é favelizada. Vai lá, vocês não estão indo para a cidade real, não, porque já era isso, entendeu? Hoje é muito mais, mas na época já era. Vamos lá levar vocês para ver como é que é a franja. A gente tem que fazer isso até para poder conter e realmente fazer essa questão. Porque a gente queria tirar a favela dessa história de que era um enclave urbano, entendeu? Igual o tal do condomínio fechado com a guarita e tal. A gente queria integrar a favela ao bairro, porque desde o início eu esse papo tinha um enclave urbano. Eu falei, pô, que enclave urbano, cara? Vamos tentar levar, né? E essa é outra discussão complicada, né? Porque o Rio Cidade, às vezes, para um pouco antes de chegar, né? Já na rua que se entrega com a favela, já não, o Rio Cidade para aqui, o Favela Bairro para lá e não tem integração com a rua que integra os dois lados, né? Mas a gente ainda tem esperança dessa coisa ser modificada, né? Sabe como é que é, né? Eu não sou da América, mas tenho esperança. Bom... Muito bom. Para fechar, o que... E aí, vamos fechar, que já estamos... vamos fechar, porque eu tenho que fechar com isso, com Vida Sem Risco, que foi em 1992, e eu acho que esse projeto foi fundamental para essa questão que você está falando aí dos debates aí, né? O Vida Sem Risco foi exatamente essa questão de trabalhar já com a GeoRio, né? Nessas questões, né? E de captação de recurso, e essa questão toda, né? Eu também quero fechar, antes de chegar no GEAP, lembrar que a ICMDS teve 14 anos de existência, 11 secretários, vários secretários passaram por lá, Marcos Candal, Vicente Barreto, Roberto Ribeiro, Dialeto Nascimento, Dilza Terra, Pedro Porfílio, Maurício Azedo, Sérgio Andréia, Pedro Porfílio, Marco Maranhão, Laura Carneira e Wanda Engel. Quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho importante a memória desses secretários que tiveram esse orçamento tão complicado para se fazer uma orquestração urbanística, né? E foram lá trabalhar e dar a sua cara a tapa para ver esses projetos irem para frente. Se fosse falar todos os superintendentes, eu ia faltar com alguns nomes importantes, mas eu acho que eu vou falar os que foram assim, né? Tudo bem, cada um vai falar nas suas várias entrevistas, né? O Francisco César Calmon, que eu fui, né, assessora, teve essa história, né? E também o Gradariol, que veio com a componente ambiental. Ele é uma pessoa que depois foi para a Fundação Parques e Jardins, e ele que deu muita força para esse tripé ambiental, de começar a trabalhar com essa questão ambiental. E eu acho importante a questão ambiental até para a integração com o bairro. Se você integra com corredores verdes, a favela, já reflorestada em corredores verdes até o bairro, você está integrando primeiro com a linha, né, da arborização urbana, dos indivíduos arbóreos, digamos assim, e depois, quem sabe, se começa da praça da favela até a praça do bairro, a gente consegue começar pelo menos os indivíduos arbóreos conversarem, para depois, então, todos os outros fazerem essa integração e parar de ser, então, esse enclave urbano, que eu acho esse nome terrível para uma favela, que a gente tem que reconhecer que essa população, né, a gente tem um déficit gigantesco com essa população, né, seja lá de loteamento clandestino irregular, tal, por causa da história, né, da escravatura do Brasil, né, das leis, Eusébio de Queiroz, essa coisa toda, né, como se deu a transição, né, e como deixaram essa população à míngua, né,
com leis nada favoráveis para eles conseguirem ter um lugar para morar, e por isso que eles teve que ir lá morar na primeira favela, que era o Morro da Favela, que depois virou o Morro da Providência, que acabaram por cortiços também, lá num processo de higienização, e aí se criou, então, essa questão de que parece que eles são um estigma, que não tem nada de estigma, eles trabalham nos lugares, e, por exemplo, a Rocinha só está lá porque não fizeram também o Plano Lúcio Costa, a área toda de habitação do Plano Lúcio Costa, que era justamente para quem ia construir a Barra da Tijuca. Então, esses debates são importantes como reconhecimento social do papel do trabalhador dentro da cidade, entendeu? E que eles não têm nada de invisíveis. Se a gente está aqui, se a gente tem tudo que a gente está aqui, essa construção desses prédios e tal, é graças a esses trabalhadores, né, que deram lá a força de trabalho, né, para conseguir construir uma cidade, se fosse por eles, muito mais humana e solidária. Tá? Então, aí a gente chega no grupo GEAP, né, que já foi muito mais, né, pelo Favela Bairro, que aí é o início, né, do Favela Bairro, né? O grupo executivo de assentamentos populares, né, onde a gente foi lá mostrar tudo o que tinha sido feito, né? Então, como tem duas secretárias que participaram, a Wanda Ego já participou, então, já na Secretaria Extraordinária de Habitação, ela já estava lá, né? Eu não vou falar quantos anos exatamente são, eu posso, 11, sei lá, 12 anos, 12 anos e meio, teve essa transição pela Wanda Ego, mas esse grupo foi lá, vários profissionais, as massas todas, Garrido, a coisa toda, discutir as bases, né, dos assentamentos populares. Então, né, e se criou a Secretaria de Habitação, com várias partes de várias secretarias que já trabalhavam com a questão das favelas, loteamentos regulares, clandestinos, conjuntos habitacionais, e foram profissionais dessas várias áreas construir a Secretaria Extraordinária de Habitação, a princípio, em 93, talvez em 94, foi a Secretaria de Habitação. Depois foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, também em 94, e o Mutirão Reflorestamento foi para a Secretaria de Meio Ambiente. A Márcia Garrido continuou na Secretaria de Habitação e até chegou a ser coordenadora do Favela Bairro, o que eu acho muito importante, porque ela conseguiu fazer a ponte com o Mutirão Reflorestamento, que estava lá, enquanto ela esteve lá, né, como coordenadora, que estava lá na Secretaria de Meio Ambiente. Depois teve muitos problemas, porque aí outra coisa, a geração de emprego e renda, que eu acho que teve uma força grande na época do desenvolvimento social, né, com a Madalena, que coordenava um projeto de geração de emprego e renda, e que depois ainda conseguiu, no início do Favela Bairro, junto com o IBAN, continuou um projeto de geração de emprego e renda, e essa componente de renda eu acho extremamente fundamental e mal trabalhada até hoje por esses projetos todos, entendeu? Eu acho, teve até o caso Portinho, que teve lá recentemente como secretário de Habitação, e ele concordou, ele falou, não, a gente tem que trabalhar com geração de emprego e renda agora, então, com a Covid. Isso sabe, como não trabalhar com a questão de geração de emprego e renda nas favelas, as favelas perdendo mais ainda do poder naquela população já tão empobrecida. Então, essa construção atual, né, eu vejo que tem que passar por essa questão da renda e da assistência técnica, né, que, graças a Deus, a gente tem a Tainá, lá na Câmara dos Vereadores, que está lutando muito para a questão da assistência técnica, também o Conselho, né, de Arquitetos também tem um grupo lá que está trabalhando bastante em prol disso, né, o IAB também. Então, a gente vê partes importantes da sociedade trabalharem nessa questão, porque a gente tem que entrar no componente da habitação, porque o cara está trabalhando em casa, num lugar que tem ventilação, não tem como trabalhar em casa. Como é que pode... Fique em casa para o cara que mora lá, como que ele vai ficar em casa? Num lugar que mora 16, 20, sei lá quantos... Entendeu? Então, é o pé no chão, né? Vamos colocar o pé no chão da realidade social que a gente vive desse país maravilhoso, né? Para ele conseguir se integrar, né? Todas as partes, né? Que fazem Silvia, parte. Perfeito. Muito obrigado.